Pai do Senhor Jesus, amém? Eu estou rindo porque meu pastor é uma bênção, amém? Nós louvamos a Deus porque tudo está ligado no mesmo propósito. Tudo é por Jesus e por Ele são todas as coisas. Abra sua Bíblia comigo, Marcos capítulo 14. Obrigado, pastor. 14, versículo 32. Cheirosa, vamos falar sobre Jesus no Getsemane. Tudo Ele fez por nós. Amém. Aleluia. Nós temos que trazer à nossa memória o preço que foi pagado na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter a oportunidade de abraçar o céu com toda a nossa força. Foi dito nesta noite, na leitura que o nosso pastor fez, que nos disse que o reino de Deus, ele é tomado à força. Eita glória. No céu não entra quem é mais bonitinho, quem tem a pele mais bonita, quem tem dinheiro no bolso. Entra aquele que vence. Aquele que guardar o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Diga para o irmão do teu lado, guarda o que você tem. Aleluia. Então, Marcos capítulo 14, versículo 32, vamos fazer a leitura nessa noite, porque Deus quer falar comigo, com você, continuar falando, porque tudo é por Ele e para Ele. Amém? Então, foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhe disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Ficai aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível fosse, afastar-se dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão disse a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigie e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas uma vez ele se afastou-se e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, eles lhe disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora em que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Diga ao teu irmão: levanta. Levanta. É hora. É hora. Senhor Deus eterno Pai, nós te louvamos nesta noite, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. A tua palavra nos diz que o Senhor está em um alto e sublime trono e que de lá o Senhor contempla todos os moradores desta terra. Que nesta noite, Pai, iremos agora alimentar nossa alma, que é com a tua palavra. Fica conosco nesta noite, abre o nosso entendimento, dai-nos um coração quebrantado, contrito, para que possamos alimentar a nossa alma, para que o nosso espírito venha ser vivificado pela tua palavra. Fica conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Nós estamos felizes esta noite, porque a Bíblia nos diz que alegrei-me quando me disser
vamos à casa do Senhor. E eu glorifico a Deus essa noite porque a Bíblia nos diz que os ministros de Deus, eles não ministram aquilo que o seu coração deseja, mas ele consulta a boca de Deus e Deus sabe aquilo que a igreja, que os teus filhos precisam. Eu louvo a Deus porque foi testificado em 2 louvores sobre hoje temos que falar do preço que Jesus pagou na cruz do Calvário para que nós pudéssemos, neste domingo, estar aqui sentados, cheirosos, felizes, saudáveis, para adorar aquele que pagou um alto preço pelas nossas vidas. Hoje é o domingo da Santa Ceia do Senhor, é algo muito importante. Às vezes nós temos que trazer a memória dos cristãos que Cristo na cruz do Calvário não derramou vinagre, ele derramou sangue puro na cruz do Calvário. Ele pagou um alto preço. Vemos pessoas que abrem a sua boca no seu momento de emoção, no seu momento de luta, no seu momento de não raciocínio perfeito. Diz assim: eu estou passando uma luta que eu não estou aguentando, eu estou sofrendo muito. Eu quero falar para você nessa noite que antes de você sofrer, pagou um alto preço para que você pudesse ser forte e vencer no nome de Jesus. Uma certa vez o Paulo, passando por uma tribulação, uma luta, ele foi orar porque ele tinha um espinho na carne. E é bom quando o cristão tem o prazer de orar, porque quem ora tem resposta. Quem ora não fica sem milagre. Quem ora não fica fraco. Quem ora não fica desanimado. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí Paulo um dia disse: mestre, Deus, olha o que eu estou passando, olha a aflição, olha o espinho na minha carne. E Deus disse: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diz teu irmão: a tua fraqueza para Deus e com Deus é força. Aleluia. Eita glória, aleluia. E a Bíblia nos diz, nessa declaração que lemos nesta noite, que o seu Cristo, o meu Jesus, todas as vezes que ele curava, que ele fazia os milagres de Deus, que ele operava em vidas, ele ia para o monte para orar, para recarregar a bateria, para buscar a Deus, para buscar a orientação daquele que deu uma missão tão importante, que é morrer e dar sua vida por nossas vidas. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele sente necessidade e vai orar. E a Bíblia nos diz, versículo 33, se você manter a Bíblia aberta, você vai seguir comigo nessa noite. No versículo 33, assim: levou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. Pense na sua memória o seu Cristo que é poderoso, o seu Cristo que morreu, ressuscitou ao terceiro dia e que está à destra do Pai intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, o Espírito de Deus. E nós vemos que ele sentiu o que, pastor Carlos? Ele sentiu uma aflição e angústia. Quantos de nós aqui já passou por momentos de aflição, momentos de angústia, momentos que nós pensamos que nós não íamos conseguir resistir de tão pesado que era o dia da nossa luta? E a Bíblia nos diz que ele levou consigo Pedro, Tiago e João. Olha para cá, na sua luta, no seu dia de mal, no seu dia difícil, você precisa comunicar a sua necessidade. Eu acredito que nem todos precisam saber dos nossos problemas, das nossas dificuldades, do nosso Getsemane. Mas tem que ter alguém que você precisa de: atravessa comigo esse Jordão, atravessa comigo essa Macedônia, me ajude de alguma forma, segura nas minhas mãos. A Bíblia diz que Cristo, sentindo aflito, agora imagina o seu pequeno saber, Jesus aflito. E por que às vezes, cheirosa, nós sentimos aflição e nós não oramos?
Nós sentimos aflição e pensamos assim, não, é da carne, isso é normal. Mas você vai entender nessa ministração essa noite, e neste texto que lemos, que até o Cristo, na sua aflição e na sua angústia, ele orou. Ainda que ele não foi evitado, Aline, de ir para a cruz, assim como Daniel, que orava 3 vezes ao dia, quando foi posto na cova dos leões, Deus não livrou de ir para a cova, mas Deus livrou Daniel dentro da cova. Oh glória, Deus fez com que o rei não dormisse, o rei não quis diversão nenhuma, porque o rei intercedeu para que quando de manhã bem cedo, ele levantou e chamou diante da cova de Daniel, servo do Deus vivo. Eita glória, você precisa acreditar e colocar a sua fé em ação e saber que Cristo nos deu exemplo de que a noite pode ser traiçoeira, a noite pode ser escura, mas se nós saímos da carne, se nós saímos do nosso comodismo e nós entrar no ar do Santo dos Santos, o véu do tempo já foi rasgado. Deus vai lhe dar vitória, Ele vai lhe dar uma palavra que vai te impulsionar para que você saia do Getsemane acreditando que nesta luta você irá vencer, porque você não está só. Alabadacala Súria, oh glória a Deus. Aí a Bíblia nos diz que ele chama eles por um suporte e diz assim: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal, fique aqui e vigie. Olha a declaração, igreja, do Cristo, do seu Cristo, do meu Cristo, declarando: eu estou angustiado, a minha alma está aflita. Alabadacala Súria. E ele vai para a oração. E a Bíblia nos diz que ele prostrou-se. A Bíblia nos diz 35 que indo um pouco mais adiante, ele prostrou-se e orava para que, se possível fosse, afastasse dele aquela hora. Você precisa entender que a oração, quando você ora, ela está depositada diante de Deus. Você não pode orar e desistir. Aí que você tem que orar 2, 3, 4, 5 vezes, você precisa ser constante, porque está escrito que a oração de um justo, ela pode muitos em seus efeitos. A Bíblia nos diz que o Cristo, a Bíblia diz que ele declarou: a minha alma está em tristeza, e ele orava dessa forma, versículo 35, se possível fosse, afasta-te dele esta hora. Ele orava, ele clamava. Você ora para que Deus te tire da situação que você está, ou você acha que é normal? Tem gente que fala assim: ah não, eu nasci para isso, tudo que eu projeto é errado, tudo que eu quero frustra, tudo que eu sonho não vai adiante. E a Bíblia diz que o Filho do Homem se levantou para desfazer a obra do diabo. É ele que traz a existência que não existe, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ana orava incessante. O sacerdote Eli olhou para ela e disse: mulher, faz de ti esta bebida, tu está embriagada. E ela disse: não, eu estou atribulada, estou angustiada, estou rasgando a minha alma perante ao Senhor. Aí o texto nos diz, pastor Carlos, que antes de Ana sair, ele disse que o Deus do céu, Ana, te conceda a sua petição. A Bíblia diz que Ana, saindo do templo, a Bíblia diz que depois Deus se lembrou-se de Ana. Como eu faço, pastora, para que Deus lembre de mim? Não afaste o Getsemane da sua vida. Aleluia. Não afaste da fonte. Ainda que você ore pela manhã, esperando que à tarde venha uma resposta, e à tarde ali não vier a resposta, e o inimigo vier ao derredor para a mão, não adiantou você orar. Não adiantou você pedir. Aí você declara: eu sei que o meu Redentor está vivo e que por fim se levantará. Você precisa resistir, irmão, às falácias que o inimigo fica ao derredor dizendo para você que não vai ter jeito mais, que você vai terminar do mesmo jeito. E sabe o que é mais triste? Que às vezes o ser humano dá mais ouvido ao leão que anda ao derredor, bramindo
buscando a quem possa tragar, e esquece de ouvir o verdadeiro leão da tribo de Judá. A Bíblia diz que ele, cheirosa, ele, o anjo, acampa ao redor daquele que o teme. Sabe, pastor Carlos, o que está faltando para o crente ser mais vitorioso? Está lá escrito no Salmo 34, provai e vede que o Senhor é bom. Eu preciso, jovem, provar que ele é bom. O mesmo Salmo diz assim, eu acho interessante crente que abre a boca só para murmurar, só para contar luta, porque não lê Bíblia. A Bíblia diz no Salmo 34, muitos são as aflições de um justo, mas o Senhor a livra de todas elas. A Bíblia, no mundo tereis o quê? Aflição. Agora eu venho te falar de um Jesus que sentiu angústia. Um Jesus que estava sentindo, aproximando a crucificação, o momento final da sua sentença. E ele sentiu a alma angustiada. E ele não achou ninguém que velasse com ele uma hora. Ainda que ele levasse Pedro, João, Tiago junto com ele. A Bíblia diz que ele orava dizendo, no versículo 36, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim o que tu queres. Quando eu estava com câncer, que eu vi o caroço, que eu não sabia que era, eu orava a Deus e dizia, Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode reverter o meu quadro. Mas se o Senhor também quiser, todavia seja feito a tua vontade. E Deus me dava propósito e campanha para fazer. Um dia passou de sol. Eu fico imaginando, se você operar e a sua voz, você fala muito. Eu disse, pastor, a Bíblia nos diz que esteja na sua garganta os louvores e na tua mão a espada. Aleluia. Tudo meu é dele. Ele sabe que a minha voz é para falar do amor dele. Então tudo que ele fizer, ele é bom em todo tempo. Aí quando eu saí lá do consultório, o pastor saiu, e eu via, eu escutava ele sair me conformar, mas eu não entendo essas coisas. E eu dizia assim, cheirosa, Senhor, faz ele entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus não é pego de surpresa. O que Deus está querendo de nós é que nós entregamos o controle da nossa vida na mão dele. É viver uma vida em Cristo. É como Paulo declarou, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. O que eu quero pregar para você nessa noite, que deserto é coisa para crente, noites escuras é coisa para crente, Getsemane, oração de aflição é coisa de crente. Mas a Bíblia diz que ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Glória a Deus. Mas ele não teve, irmão, por ser filho de Deus, ele não teve, cheirosa, alívio. Eu dizia, pastor, imagina a agonia do meu Cristo. Lablasto e decomanai. Ele chega, Arlen, e ele vai orar, e quando ele chega, os discípulos estão dormindo, e tem um texto, não sei se é Marcos ou Lucas ou João, que diz que os discípulos dormiam de tristeza. Porque a tristeza, jovem, te faz dormir. Quem não já falou assim, não, vou dormir, estou com tanto problema, quando eu durmo eu não penso. Mas não adianta. Quando você acorda, o problema está lá, na beira da sua cama. Jesus, vamos embora, meu filho. Bora que eu estou aqui te esperando. Mas a Bíblia diz que ele disse, se possível for. Mas todavia, seja feita a tua vontade. Quem já leu na Bíblia que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Aí a Bíblia diz que ele volta outra vez, pastor Carlos, e ele ora dizendo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E o versículo 37, então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão disse ele a Pedro, você está dormindo?
Não pode vigiar nenhuma hora. Olhe para cá. Eu não quero que você responda para mim, eu não quero constranger você. Mas você não fica menos de uma hora no telefone. E tem gente que fala assim, pastor, eu não consigo orar nem 5 minutos. Diga para você como é que você vai passar a eternidade no céu dizendo santo. Santo, santo. E ele disse, não pudeste velar comigo uma hora. E ele diz assim no versículo 38, vigie e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha o conselho de Jesus para nós, para os seus discípulos. Vocês estão dormindo? Vigiem e orem, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O salmista diz assim no Salmo 119, versículo 10, ele fala, não, Salmo 51, né, que fala, escondi a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 19, 11, não fala a memória. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Crente tem que levantar, mencionando, falando a palavra. Às vezes nós acordamos de manhã, primeira coisa que nós fazemos é olhar uma mensagem que alguém passou durante a noite, que a noite é para dormir, e orar de madrugada. Mas quando você acorda, e você vai lá no Salmo 5, 3 e fala, pela manhã, eu ofereço a Deus a minha oração. E eu fico em silêncio. Tem gente que tem um dia atribulado, pastor Carlos, nada dá certo. Porque já levanta projetando o que vai fazer. Primeiro levante. Diga bom dia, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado porque esta noite tem um salmo que diz. Se você dorme e acorda, é porque o Senhor tem te guardado. Não pensa você quando você dorme, o diabo fica soltando foguetinho, não. Ele fica doido tentando te tragar, mas os anjos do Senhor estão acampados, te guardando, te protegendo. E você desperta e você tem vida porque Deus tem te preservado. Aí a Bíblia nos diz que o Espírito está pronto, porque o Espírito cobiça as coisas que são do Espírito, da carne, cobiça as coisas que são da carne. A carne, Luan, não quer que a gente ora. A carne não quer que você lê a Bíblia. A carne não quer que você lê as Escrituras Sagradas. Irmãos, e quando você lê a Bíblia, você pode abrir a Bíblia triste. Você começa a ler a Bíblia vai saindo águas, ela vai saindo virtude, ela vai saindo poder, e ela vai te fortalecendo e você vai se tornando mais forte. Você até esquece de que forma você começou a sua leitura bíblica. Eu falo de experiência própria. Às vezes a batalha é tão travada, o inimigo investe tanto, aí você vai para a Bíblia. Aí você começa a ler a Bíblia. E a Bíblia começa a te dar força, te dar ousadia, te dá propósito, te dá direção. Como o pastor disse aqui, Moisés, quando o Senhor falou, toca nas águas, e a água ficou como muro anti-muro, o vento soprou a noite toda. Isso tem uma coisa, varão, que o diabo tem e que muitos crentes não têm. Pergunte o quê? O quê? Paciência. Nós queremos tudo no nosso tempo. Lucas capítulo 4, a Bíblia diz que o diabo afastou-se por um pouco de tempo. Ele fica esperando a oportunidade. Se você vencer o inimigo aqui, não vai baixar a guarda não, meu filho. Firma as estacas. Propósito de oração, jejum, leitura da palavra, vigilância. Porque ele nunca dá por vencido. Quando ele chegou em Mateus capítulo 4, como desde ser mentiroso, ele... Deixa tortinho, ele é meio doido, né? Quando ele chegou perto de Jesus, oferecendo aquilo que não era dele. Oferecendo os reinos e a glória deste mundo. Jesus olhou para eles, nem só de pão.
viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus não tem por tardio. O versículo 39 fala assim, mais uma vez, Jesus, ele se afastou e orou. Pastor Carlos, entende uma coisa. Ainda a igreja que os discípulos não puderam velar com ele, o que ele fez, Jerusalém? Ele parou? Não! Porque o propósito era ele. Ele que tinha que se revertir. Ele voltou pela terceira vez. Ele afastou e orou, repetindo o quê? As mesmas palavras. Tem um versículo lá no livro de Isaías que fala assim, não dê descanso ao Senhor. Não dê descanso ao Senhor. Porque quando você não dá descanso ao Senhor, pastor Carlos, você está insistindo, como Daniel. 3 vezes ao dia ele orava. Quando ele soube que a escritura estava assinada contra ele, se pegasse ele orando, ia lançá-lo na cova, o que ele fez? Sabrina, ele continuou do jeito que era. Crente que confia no Senhor não perde a cabeça. Eles sabem quem ele tem crido. Eles sabem que ele é um Deus, que ele veio antes de todas as coisas. Antes que eu decidi, eu sou. Ninguém pode fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, ninguém impedirá. Eu quero dizer para você nessa noite que o seu medo, o teu pavor, a sua aflição, a sua angústia é normal, mas não pode te parar. Ela pode vir, jovem, e vem forte. Porque era tanta aflição que eu senti no meu processo. Eu já me ver contando isso todas as ministrações, porque eu sou testemunha de que Deus cura. Eu não posso omitir essa verdade. E às vezes eu olhava para os meus filhos e pensava, meu Deus, daqui uns dias eles estarão sem a mãe deles, porque o diagnóstico é só questão de dias. Mas ainda que vinha, eu renunciava os pensamentos e ia para o joelho orar. E dizia, Senhor, me dê uma mente de Cristo. Me ajuda a escolher os meus pensamentos. Me ajuda, Senhor, a viver a tua palavra. E eu vi na palavra de Deus que tu és o Deus das causas impossíveis. E eu me lembrava sempre, pastor Carlos, de quando eu levantei do meu sofá de oração, lá na minha caverna, lá na minha cozinha, aonde eu falo com Deus e Deus fala comigo. Eu me lembrei de quando eu me levantei do meu sofá, ele segurou nas minhas mãos e disse, creia, eu venho antes da medicina. Mas ele me disse isso antes do diagnóstico, porque ele não chega atrasado. Aleluia. E quando a opressão vinha, eu me lembrava que ele havia falado comigo. E diz a Bíblia que ele não é filho do homem para que minta ou que se arrependa. Aleluia. O que ele fala, ele cumpre. Ele só quer que na noite escura, no nosso Getsemane, você aprenda a insistir e declarar assim, seja feita a tua vontade. Tem crente, olha para mim, tem crente, pastor, que tem medo de declarar, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas a vontade de Deus é boa. Ela é perfeita. Não precisamos ter medo. Aí diz a Bíblia Sagrada que ele orou de novo. E quando voltou de novo, encontrou-os dormindo. Seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que dizer. Os discípulos nem sabiam. Vou dizer o quê? Vacilei 3 vezes. Olha para cá. Gente, eu estava lendo a Bíblia ontem. Eu me deparei quando Cristo falou para Pedro, Pedro, ô Pedro, meu filhinho, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes vai me negar, Pedro. Pedro falou, não, de forma nenhuma, Jesus. Eu estou pronto a ir contigo até a morte, e de cruz ainda. E Deus olhou para ele e disse, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu vai me negar. Quando Deus te falar uma coisa, por mais que você não acredite no momento, não desconfia, guarda. Aí a Bíblia nos diz o quê? Que quando Pedro, tem uma passagem, que quando a mulher vê Pedro, não sei se é a 2ª vez ou a 3ª que o galo cantou,
Pedro esbravejou. Cheirosa, Pedro xingou, porque ficou tão irado que Pedro era doidão. Pedro ficou tão irado que Pedro bravejou, xingou. Oh, aleluia! Mas depois, quando ele viu Jesus passando, o olhar dele para Jesus é diferente. Eu acredito, Tiago, naquele momento, Pedro converteu de verdade. Pedro, esse Jesus aí é muito bom, esse conhece a gente. Um dia Jesus estava dando um sermão e alguém disse: Jesus, tu tá duro demais, meu filho, tu tá pregando, a multidão tá indo embora. Jesus olhou e disse: não quer ir, diz, também? Hein? Tá duro pra você? Tá ruim pra você? Tá ruim, pode ficar pior. Pode ficar pior. Porque a palavra tem meio termo. É verdade. Mas ele olhou para eu? Banana de fogo pro diabo? Eu ir? Não. Só tu tem palavra de vida eterna. Ô glória! Jesus é a coisa mais preciosa da nossa vida. Ô glória! Ele diz: para onde iremos nós, Jesus? Só tu tem palavra de vida eterna. Os discípulos acordaram e não tiveram resposta para dizer porque 3 vezes Jesus contou com eles e eles dormiram. Diga pro teu irmão lá: conte comigo, viu? Não durmo não, viu? Aleluia. Precisar de mim, eu ponho palito de fósforo no zóio, mas eu não durmo. Conte comigo. Lavada calassúria. Jorevácia, porque na luta você precisa de um sirineu. Sirineu na vida. O sirineu que ajudou Cristo a levar a cruz nos seus últimos momentos. Jesus ficou tão assim, pastor Cláudio, versículo 41, que ele disse, voltando pela 3ª vez, ele disse: vocês ainda dormem e descansam? Diga para o teu irmão: você está dormindo ainda? Opa, você está dormindo ainda? Diga para ele assim: olha para cá. Diga para ele e ela assim: basta! Basta! Só até aqui. Levanta. Levanta, porque aí vem o que há de me trair. Sabe o que Paulo diz, pastor Carlos? Desperta, ó tu que dorme. Levanta de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. O dia o que é chegado, a noite é passada. Rejeita as obras das trevas, se revista da arma da luz. Glória a Deus. Jesus nos deu exemplo, termina agora. Jesus nos deu exemplo, pastor Carlos, que aflição e angústia tem que ser declarado. Eu sou assim, meu filho, eu sou um pouco de tudo. Eu sou psicóloga, sou analista, sou médica, sou pastora, sou mãe, sou esposa. Tudo eu sou um pouco. Por quê? Você precisa entender que tem coisas que você precisa botar para fora. O que é um psicólogo? Chega lá, tem uma cadeirinha, você senta lá, esquece o mundo e o fundo e começa a contar a sua história. E ele ganha dinheiro só as custas. Né? E você contando lá. Entra pro seu quarto. Fecha a porta. E chama um psicólogos. E conta para ele o seu problema. Não estou dizendo que psicólogo não é... Eu sou contra. É muito bom. Mas você precisa colocar o psicólogo dos psicólogos na sua vida. Aleluia. Entra pro seu quarto. Sabe, fecha a porta e fala ao Pai que em secreto te entende, te ouve, vai suprir a sua necessidade. E outra coisa de vocês, irmão, quando você está na prova, a tendência até vir o seu milagre é apertar mais. Não adianta fugir não, cheirosa. Não, é encarar o gigante e vencê-lo. É não ocultar. Tem gente que deixa para amanhã, não. Vença hoje. O amanhã não nos pertence. Você está apertando, pastor, por quê? Porque está perto da sua vitória. Aleluia. Glória a Deus. Leva isso nessa noite no seu coração. Aleluia. Jesus entristeceu. Ele ficou triste. E a Bíblia nos diz: a sua alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Lembra de Ezequias?
É Isaías 38. A mensagem era: põe a casa em ordem. Vai morrer. A sentença é essa. Deu para você. A Bíblia não diz qual é a doença. A Bíblia diz que o profeta Isaías entrou na casa, profetizou, virou as costas e foi embora. O profeta é assim, fala e vai embora. Não é o gosto de hoje, não. Quer jantar, almoçar, dormir, pernoitar, não. Deixa mensagem, cada seu um. Só isso. A Bíblia diz que Ezequias não pegou o WhatsApp. Eu vou ligar lá, pastora, que a bota está orando, é hora por mim. Não, ele virou o rosto. E disse toda a verdade. Disse: Senhor, eu tenho andado diante de ti em verdade. A Bíblia diz que quando Isaías chegou no pátio da guarda, o Senhor disse: volta lá e diga para Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Diga para ele que eu acrescentarei 15 anos de vida. Ô, gente, vamos chorar mais um pouquinho? Chorar e orar? Vamos borrar a maquiagem? Vamos, homem não chora? Chora. Ezequias virou o rosto para ele, orou, chorou, e Deus falou assim: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E a Bíblia diz que Deus deu uma receita. Diga Isaías para ele pegar passos de figos e colocar sobre as suas feridas. Diga para o seu irmão: Deus tem receita de milagre. Mas você precisa orar, vigiar e ser insistente. Seja qualquer situação. Fique de pé comigo. Ele é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa semana, dia 2 agora de agosto, fez 1 ano do meu milagre. Eu postei os exames, postei o laudo da médica doutora Larissa. 1 ano que Deus fez o milagre. No meu Getsemane, na minha trajetória, no meu dia difícil, eu disse: Senhor, tudo está nas tuas mãos. Todavia, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer, como o Senhor queira. Em tudo darei graças ao Senhor. E fiquei na vigilância, orando e colocando na mão do Senhor. O que você tem colocado na mão de Deus nesta noite? Qual é o seu Getsemane nesta noite? Insista 1 vez, 2 vezes, não perca o propósito. Ele é Deus de coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Naquela ministração que eu preguei aquele dia, eu falei da mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu falar de Jesus, disse: eu vou lá e eu vou tocar nele. Onde você estiver nesta noite, feche os teus olhos nesta noite. Oh, aleluia. Deus tem milagres para fazer, oh glória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero chamar aqui na frente a Kelly, a Puc e a Sabrina, cheirosa. Vem aqui à frente. Eu quero orar por vocês nessa noite, aleluia. Você estenda as suas mãos para cá nessa noite, aleluia.